Ouço o apito dos navios para o desterro dos habitantes do porto. Nos horas de despedida, a tristeza de não poder levar tudo e todos. Mas também, levar para onde? A prefeitura responde: levem a pequena África para longe, ou para debaixo da ponte. Assim, a mídia e os árbitros olímpicos passarão tranquilos, sem cruzar com os carrinhos de ambulantes despejados do casarão. Poderão desfrutar a maravilha da visão aberta para a Bahia transformada em esgoto. Caminhar pelo largo solar de modernos museus, sem a sombra dos muitos cabeça de porco, combatidos desde o plano novo antigo de Pereira Passos, preferindo os saveiros com mercadorias em lugar das moradias coletivas. Até o projeto Velho Novo de Eduardo Paz, atendendo aos cruzeiros com turistas, para deslumbre de gente rica, às custas da ruína do povo. A revitalização forma um campo de concentração a céu aberto, para desespero dos moradores da Providência, Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Morro do Povo. Contagem regressiva para os jogos, maior número de copos, medalha de caldeirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização, dá não. Trocar esse governo muda nada, genocídio salta alto, vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje amanhã não tem sangue nos olhos, pé no chão. Não por acaso várias linhas estão cortadas, letra suspeito e do túnel não vai passar. Se acha mesmo que nada tem ligação, a TV é bom desligar. Passou a Copa, continua enlatado. Barca, metrô, trem, BRT, tá ruim pra entrar. Quer convencer quando a minha está se ferrando. Se é bom, bota a mãe pra usar. Olimpíadas da negação, é pra gringo, não pra nós, povão. Na Lente Rio é sempre maravilha, mas o Porto não é não. Os Jogos Olímpicos ele cumpre um papel fundamental de legitimação de um projeto de mercantilização da cidade. Quer dizer, é essa força simbólica da Olimpíada que legitima projetos de intervenção sobre a cidade que visam mercantilizar, elitizar certas áreas da cidade. Então, se você analisar os investimentos que estão associados à Olimpíada, você pode perceber que esses investimentos estão majoritariamente concentrados em 3 áreas da cidade. Eles buscam fortalecer a centralidade da Zona Sul, revitalizar a centralidade decadente da Zona Portuária e criar uma nova centralidade na Barra da Tijuca. Então, o projeto olímpico nada mais é do que um projeto de legitimação desse projeto de cidade, dessa elite, da coalizão de poder que atualmente governa a cidade do Rio de Janeiro. Eu quero condução! Eu quero condução! Eu quero condução! Eu quero condução! Meu busão. Isso aí é o começo da manifestação, que já tinha fechado. Aí não era nem minha pista não, tinha sido uma pista só que como vai entrar aqui, aí já estava impedindo o trânsito para lá. Então, esses moradores são moradores Morro do Pinto, Providência, os moradores aqui da área central, né? Da zona portuária. Que aí a questão é esse impacto, né? Porto Maravilha para quem, né?
tá sem água, tá sem luz, sem telefone, sem internet, sem ônibus, né? Sem hospital, sem mercado. É o Porto Maravilha, né? É uma cidade sem planejamento, assim. O morador mesmo, local, quem mora na zona portuária está em cárcere privado nesse momento. As mães não podem buscar seus filhos na escola, as pessoas estão adoecendo dia a dia. A situação está bem difícil aqui, bem difícil, bem difícil. Que esgoto voltando para dentro da casa das pessoas. É uma obra que parece que não tem planejamento. Esse processo de revitalização, porque não é revitalizar a área, é uma área que não existe morador. Desde 2009, a região portuária passa por um processo de elitização e expulsão dos negros e pobres. Quando o governo federal, estadual e municipal assinaram um acordo para o projeto do Porto Maravilha, avançaram as políticas de exceção naquela área. Em toda a cidade, né? O choque de ordem, só que naquela área ficou bem evidente, porque atingiu ocupações sem teto, moradores do Morro da Providência, trabalhadores locais. Existiam várias ocupações aqui, sempre existiu no centro, e o centro ele é pronto. Quando a gente fala que o centro é pronto, e aí é difícil pensar o centro pronto hoje, do jeito que a gente está vendo aqui. Porque o centro também está sendo desconstruído, né? Mas o centro ele é pronto. Você tem um teatro, você tem a praia, você tem tudo perto, né? Se você é trabalhador informal, você tem condição de vender um café na central. Então, assim, todas as desocupações que aconteceram no centro do Rio, se a gente for rodar o centro do Rio, hoje vocês vão ver que todos os prédios se encontram vazios. A gente está aqui numa das supostas maravilhas, né, do Porto Maravilha, né, e logo aqui nós temos a ocupação Casarão Azul, né, nós temos muita afinidade, né, Quilombo das Guerreiras, com o pessoal do Casarão Azul, entre outras ocupações aqui da região central do Rio. E, lamentavelmente, está aqui intacta, né? A ocupação está aqui intacta, não foi mexida numa palha sequer. Continua da mesma forma que fizeram com que os moradores saíssem, né? Numa pressão muito grande, continua aí intacta. E um desses moradores hoje em dia mora num espaço, né, que pode ser considerado um cortiço, de apenas 3x3, né? Um quarto com 3x3, onde mora ele, a esposa e 6 filhos. Então é lamentável, né? Tá aí esperando valorizar mais ainda para a questão da especulação imobiliária e as pessoas morando, né, em situações completamente precarizadas. E esse prédio hoje, ele está na responsabilidade da SEDURP. Se a gente foi no Venezuela, 53, Zumbi dos Palmares, foi despejado em 2011, o prédio está vazio. Casarão Azul, 2009, o prédio está vazio. Machado de Assis está vazio. Quilombo das Guerreiras está vazio. Todas as desocupações. Zumbi dos Palmares era uma das maiores ocupações do Brasil. Tinha mais de 1000 pessoas morando dentro de um prédio. Falar dessa área para mim é extremamente importante, né?
porque nós estamos aqui agora, nesse momento, aqui no Cais do Valongo, né, logo aqui atrás de mim, onde aproximadamente 500 mil de negros, né, escravizados, né, porque a gente tem essa mania de falar escravos, eles não vieram da África escravos, eles foram escravizados, né, e trazidos para cá. Então aqui acontecia o desembarque desses negros. Supostamente redescoberta pelo Porto Maravilha, né, porque lá no governo Pereira Passos essa área foi aterrada e, de fato, acho que essa área não contempla, né, a memória do negro, que é uma área completamente abandonada, em detrimento da construção do Museu do Amanhã, que fica lá na Praça Mauá, que é uma obra completamente suntuosa. O projeto de revitalização da zona portuária foi fundada num princípio mercantil, de venda do potencial construtivo. Certificados de potencial construtivo são chamados CEPACs, que são negociados na Bolsa de Valores, e essas empresas, para construir aqui os seus empreendimentos comerciais ou residenciais, têm que comprar esses certificados para poder efetivamente realizar os seus projetos. Para isso, a Prefeitura faz uma parceria público-privada, uma PPP, privatizando a oferta de serviços urbanos que são oferecidos nessa operação urbana, limpeza urbana, segurança, vários outros serviços são privatizados dentro da operação urbana, através dessa parceria público-privada, constrói uma nova infraestrutura, a totalidade do CEPACs foi comprada pelo FGTS e é gerido pela Caixa Econômica Federal e, portanto, as empresas que agora desejam ou fazer um empreendimento comercial, imobiliário na zona portuária ou que desejam apostar nos CEPACs como potencial de valorização, vão ter que comprar esses CEPACs junto à Caixa Econômica Federal. Então, para que o FGTS consiga remunerar o dinheiro que ele tomou emprestado no fundo dos trabalhadores, é preciso que esse negócio seja valorizado. É preciso que os CEPACs se valorizem. Então, é o que eu chamo de lógica mercantil sendo incorporada pelo poder público. Quer dizer, então, o próprio poder público promove a mercantilização desse espaço da zona portuária, porque sem essa mercantilização, os CEPACs não seriam vendidos e o FGTS teria um enorme prejuízo. Para que esse negócio fosse viabilizado, uma das exigências feitas pelo FGTS foi exatamente de que houvesse a privatização dos terrenos públicos. Então, há contratualmente a exigência de privatização dos terrenos que estavam na mão de órgãos públicos para que esse negócio fosse fechado. Ou seja, o FGTS também não entrou, vamos dizer assim, nesse negócio sem fazer as suas próprias exigências para que o risco fosse também ele reduzido. Quer dizer, então é toda uma lógica mercantil que sustenta, vamos dizer assim, esse negócio. Lá vem eles, os homens brancos. Me oferecem pentes, espelhos e outras coisas. Mas eu não quero pente. Eu não quero me pentear. E tem algum problema nisso? Lá vem eles, os homens brancos. Me oferecem espelhos. Mas os nossos espelhos são os nossos rios, as nossas cachoeiras. Agora, eles sim, eles precisam de espelhos. Porque eles têm cara de pau e não se veem, não se notam. Lá vem eles, os homens brancos. Me oferecem teleférico, plano inclinado e outros planos. Mas eu e a favela não quer o teleférico, eles querem o teleférico. Eles querem subir a favela e não querem se cansar. Mas as nossas vós, as nossas mães, subiam com lata d'água na cabeça. Lá vai Maria, lá vai Maria. Elas não tinham Kombi, não tinham carro, muito menos teleférico, mas tinham a força de Canudos e da favela. Lá vem eles, os homens brancos.
morro ele é datado, o aniversário dele, desde 1897, quando acaba a Guerra de Canudos, lá na Bahia. E aí vem os ex-soldados com a promessa de receber terras. E como eles estavam perto aqui na Central do Brasil, Comando do Leste, eles ficaram por aqui, próximo da onde eles queriam a providência deles de moradia. Denominaram aqui o Morro da Favela, por isso que eu digo a primeira favela. Nessa questão de moradia, é o primeiro lugar que se leva esse nome, de favela. Aqui de cima do Morro da Providência tem essa linda visão que o senhor Eike Batista, a Prefeitura do Rio de Janeiro, tinha muito interesse, eu acho que ainda tem. Aqui a gente tem a Vila Olímpica da Gamboa, que do lado a Prefeitura tirou uma parte para construir a garagem do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. E em cima eles disseram que vão recolocar o que tiraram da Vila Olímpica. Aqui do outro lado é a Cidade do Samba, que foi construída em 2005, 2006. Para lá nós temos o Maracanã, São Cristóvão, Morro do Alemão, do Complexo Alemão, a Igreja Nossa Senhora da Penha. Tem uma coisa aqui no Rio de Janeiro que é a disputa pela vista, né? O Morro da Providência tem uma vista privilegiada e no processo de requalificação urbana da favela, a prefeitura pensa aquele local como um local turístico. Então, no projeto da prefeitura de requalificação, você vê o que foi planejado, eles pensavam uma nova Paraty. A construção nos anos 2000 de casas coloniais, e aí, novamente, apagando toda a memória e toda a luta e toda a resistência de quem ali já vivia. A gente escolheu a Providência pela história desse lugar. Nós estamos falando da primeira comunidade, da primeira favela, numa região importante, muito emblemática. Eles colocaram a UPP dentro desse projeto todo em 2010 para preparar o terreno, senti uma sensação de segurança. Em 2011, no mês de janeiro, o prefeito, junto com o secretário de Habitação, o Jorge Bittar, vieram aqui. Quem quiser a alternativa de sair, poderá ter essa alternativa. Já na próxima semana, uma equipe da Secretaria Municipal de Habitação chegaram pichando a casa dos moradores com spray preto, SMH 1701, SMH 2004. Os moradores da Providência se organizam intensamente contra o processo de remoção. Mais de uma centena de casas foram removidas, né, nesse início de mobilização, mas eles conseguiram travar e negociar com a prefeitura. Se mobilizou uma resistência aqui de moradores que queriam, em primeiro lugar, dialogar com a prefeitura. Tanto é que, eliminando a justiça, a juíza disse que tinha que haver audiência pública, que era a conversa dos moradores, dentro desse plano todo que existe, o porquê não consultar os seus moradores. E a juíza pediu um estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança e também a remoção dos entulhos das casas que eles já tinham removido. Quer dizer, eles conseguiram tirar 25% do que queriam e, em contrapartida, o Morro da Providência continua. Nós estamos agora aqui sob o olhar de Barão de Mauá, na extinta Praça Mauá, agora uma revitalizada, entre aspas, Praça Mauá. Em nenhum momento trouxe uma lembrança dessa questão negra da história do Rio de Janeiro. As coisas que se constroem, que já se construiu, a gente não tem noção de pertencimento, a gente não se sente pertencente. Praça Mauá, a gente não se sente pertencente. Por exemplo, último dia de carnaval, um grupo passou na Praça Mauá, foi cantar umas marchinhas, ironizando a construção da Praça Mauá. Foram espancados pela Guarda Municipal. Parou! Então, assim, a gente mora dentro de uma área que tem um projeto de requalificação, entre aspas, para essa área
No entanto, essa área não nos pertence. É uma área visivelmente turística, né? Para a chegada dos navios, né? Para a chegada dos turistas, para ver, poxa, olha como o Rio de Janeiro está ficando moderno, olha como o Rio de Janeiro está... O que foi Pereira Passos, né? É angustiante você ver o quanto a história se repete, né? O quanto o trabalhador, mais uma vez, está sendo expulso. Quando ele não é expulso de forma mesmo coercitiva pelo Estado mesmo, ele é expulso da forma, a expulsão branca, né? Você não consegue viver numa área, daqui a 10 anos, quem está conseguindo viver numa área que é uma área, né, que está sendo construída por uma elite? Né? Um mercado que você não vai poder fazer compra, um gás que você não vai poder pagar, né? Um custo de vida que você não vai poder custear, né? Porque é questão de tempo você ser expulso dessa área. Você não consegue sobreviver numa área que não é planejada para você. E a impressão que se tem é essa mesmo, né? É um teleférico que funciona de 8 da manhã às 7 da noite, não atende o trabalhador que vem do trabalho, né? Ele não funciona no final de semana, ou seja, o trabalhador que trabalha a semana inteira, que no final de semana poderia ir à praia, se divertir com a sua família, não pode ir. Primeiro, não pode ir à praia porque não tem mais ônibus direto para a praia. Depois, não pode ir, assim, porque ele poderia ter uma facilidade de pegar o teleférico, soltar na central, pegar o metrô e ir à praia, mas ele também não pode, porque não funciona. A Comissão de Moradores da Providência, ela foi taxada como um grupo antiprogressista, né, que estava trabalhando o progresso da cidade e que era contra o teleférico. Mas eu digo que a Comissão de Moradores, ela é a primeira a querer o teleférico, desde que a saúde da zona portuária, a educação, a creche, o saneamento básico na favela fosse prioridade. Aí isso tudo sendo atendido, a gente faz um teleférico. Mas o teleférico não foi, nunca foi e não é prioridade. Essa questão dos megas eventos, ela trouxe inúmeras situações desagradáveis para as pessoas menos favorecidas, né? Aí eu não só estou colocando a memória do negro, mas pessoas que moram em favelas, em comunidades, pessoas que pagam aluguéis, pessoas que trabalham de camelô na rua, entendeu? Quando surgiu essa ideia desses megas eventos, ela já veio carregada com essas possíveis exclusões, né? E de fato isso tudo está se concretizando a cada dia que passa. Eles expulsam quem construiu aquilo dali, quem vive, quem trabalha naquela área, e estão forjando uma nova história para a região, que está sendo comprada. E a memória, a luta, o espaço de trabalho, de convivência de quem construiu, está sumindo até da memória. O que aconteceu? Onde essas pessoas que moravam naquelas ocupações, na Rua do Livramento, que várias casas foram removidas, onde essas pessoas estão? Cadê os moradores, cadê os trabalhadores que construíram a zona portuária? Sem dúvida nenhuma, nós estamos assistindo a uma Olimpíada que, sinteticamente, pode ser chamada dos Jogos da Exclusão. Ouço o apito dos navios. Ele está soando mais alto. Agora dá um outro aviso. Anuncia que depois do tempo de chorar, é preciso o tempo de acender o pavio. Está na herança de João Cândido, de Tia Ciata, gravada nas pedras, nas águas, nas sobras de madeiras das casas demolidas, para que a resistência seja erguida. Do passado, Horácio, estivador e capoeirista, apelidado Prata Preta, ensina a fazer barricada. Ele voltou, ressuscitado e coletivizado, em pleno carnaval. A justa revolta fica sempre com a palavra final. No chão banhado pelos povos escravizados, chegados ao porto já mortos, e a partir daí nomeados pretos novos, guerreiros de outros tempos renascem em seus descendentes. Prole de Zumbi dos Palmares, camaradas de Prata Preta, quilombolas guerreiras, são como flores nascidas do asfalto. A luta do povo é o único legado. Eles não têm filho, eles não têm mãe pra fazer isso com criança, com senhoras de idade. Eles não têm filho, eles não têm mãe. Coração deles é na sola do pé, é coração de pedra. Contagem regressiva para os jogos, maior número de corpos, medalha de calmeirão. Recado desse prefeito é claro, periquito,
fracasso da militarização da não. Trocar esse governo muda nada, genocídio salta alto. Vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje amanhã não tem sangue nos olhos, pé no chão.